E como eu chamei aqui antes do break, hoje nós temos o prazer de receber Mário Celso Stefano do Prado, um publicitário aqui de São José dos Campos, que tem uma história muito interessante. Eu tenho o prazer de conhecer Mário Celso há muito tempo, que hoje vai conversar com a gente sobre superação a respeito de, sabendo da sua trajetória, da sua vida, você teve uma vida que foi marcada por extremas dificuldades e que, a partir de um momento, você recuperando a sua audição, partiu para um novo momento. Esse intervalo foi absolutamente marcante na sua vida e uma força muito grande para você assumir novos papéis e agora está até ajudando tantas pessoas com palestras e tudo mais, né? Seja bem-vindo, Marião. Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Eu fico muito contente, feliz por estar aqui, compartilhar esses momentos bastante singulares. Você já me conhece, você conheceu o Mário surdo, né? Exatamente. Foi um período bastante negro da minha vida. Eu sempre falei o seguinte, porque há 30 anos atrás, na verdade foi muito mais do que isso, porque foram 30 anos com surdez total. O que é surdez total? É praticamente você mergulhar dentro de uma piscina e ficar debaixo de 10 metros de profundidade e tentar ouvir o que as pessoas falam lá em cima. Então, você nasceu com a deficiência? Não, eu perdi a audição com 21 anos. Com 21 anos? Com 21 anos. Com 21 anos foi uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que com 21 anos eu fui fazer um exame no Península Bonier, em Campinas, um dos maiores centros de otorrinolaringologia, e lá foi constatado que eu tinha uma deficiência degenerativa e progressiva e que rapidamente eu ficaria surdo. Eu lembro na época ainda, eu perguntei, existe alguma coisa que eu tenho que fazer? Eu lembro que o doutor falou, não, talvez daqui 30, 35 anos, talvez tenha uma tecnologia. Eu lembro que eu saí, eu tinha um Del Rey, Glauco, um carro chique para a época. Eu parei na rodovia Dom Pedro e comecei a chorar. Porque eu com 21 anos, eu falei, poxa vida, com 21 anos eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender outras coisas interessantes. E aí eu percebi que eu tinha duas opções na minha vida. Ser revoltado ou ser feliz. Aí eu preferi ser feliz porque eu seria diferente dos normais. E foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sabia rapidamente que eu tinha uma certeza única. Alguma coisa eu estaria aprendendo e alguma coisa eu estaria ensinando. E foi assim, durante 30 anos, essa situação de poder viver um momento praticamente nulo, escuro, sem ouvir simplesmente coisas simples. Por exemplo, o xixi. Eu nunca ouvi o som do xixi. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de que você não ouviu o som dos talheres na comida? A gente não tem referência disso. Não tem. Então, foi uma coisa muito... né, com 21, você tinha uma experiência grande já, né? Com 21 anos você já sabia tudo que existia de som, né? Pois é. Quando eu recuperei a audição há 6 anos atrás, através do implante coclear, que é esse dispositivo que fica aqui na minha cabeça, que foi constatado que a minha audição, na verdade, ela não perdeu com 21 anos, ela perdeu antes, porque nos exercícios para a recuperação da memória auditiva, porque eu perdi a audição pós-lingual, foi constatado que muitos sons eu não escutava. Exemplo, um dos sons nessa experiência para resgate da memória auditiva foi constatado uma experiência que a fonoterapeuta, que é uma fonoaudióloga com especialidade em implantes cocleares. Ela falou, Mário, que som que é esse? Eu falei, martelo. Ela falou, não, Mário, eu vou retirar todos os sons paralelos e vai ficar o som puro. Que som que é esse? Eu falei, martelo. Ela falou, não, Mário, cachorro latino. Ou seja, eu não tinha noção do que era o som de um cachorro. Hoje, alguns sons, para mim, são sons mágicos, como, por exemplo, uma revoada de uns pássaros. Porque dentro dessas experiências de resgatar a memória auditiva, foi colocado um outro som que ela me perguntou, que som que é esse? Eu falei, ruído. Eu falei, não, Mário, não é ruído. Eu vou colocar variações desses sons. E colocou 10 variações desse som. E aí foi constatado que eu nunca ouvi o som de pássaro. O som agudo dos pássaros, eu nunca ouvi. Tanto que ou como eu falo, hoje o som simples de um pássaro é um som mágico para mim. Viver com surdez é muito triste, porque você perde a referência da vida. A vida se movimenta pelo som. E foi assim que eu comecei a mudar todo um conceito de viver, de querer ser diferente, sabendo que sou diferente, especial, porque Deus me deu isso numa relação de dom, não de sofrimento, mas de poder aprender algo diferente e ensinar algo diferente. Agora, tente imaginar, como publicitário,
sendo surdo. Exatamente. Essa transição é muito interessante, porque, como você disse, eu já o conheço há bastante tempo, e você é um comunicador, você trabalha com comunicação, você trabalha com campanhas que exploram todo o universo de imagens, de sons e tudo mais. Dentro dessa sua aprendizagem nova, no maravilhoso mundo dos sons, como é que isso influenciou de forma decisiva aí, porque foi decisivo, hoje você atende grandes contas e tudo mais, mas como foi essa transição? Principalmente profissional, porque é uma coisa muito interessante. Foi uma época muito interessante, porque as pessoas pensavam 3 coisas de mim, nessa época da surdez. Que eu era louco porque eu respondia ao que você não me perguntou, ou que eu era arrogante, eu dava as costas e ia embora, as pessoas falavam, poxa, eu estou falando que ele está indo embora. Cara mal educado, né? Totalmente mal educado. Ou que eu era estrangeiro, porque a dicção era péssima. Quantas vezes, em meio de uma reunião, algumas pessoas levantavam a mão e me perguntavam, where are you from? Aí eu falava que eu era da Islândia, da Noruega, eu já falei que era da China. Esse período foi um período muito engraçado da minha vida. Foi um período de superação. Todos os dias eu levantava, eu sabia que eu tinha uma montanha para subir, escalar com uma outra montanha nas costas. Todos os dias eu acordava e eu pensava, uau, vai começar o dia. E todos os dias, quando terminava, eu falava, puxa, terminou o dia, que maravilha. E isso me fez ter uma percepção um pouco diferente sobre a relação de pessoas. Como publicitário, deveria ter os ouvidos para ouvir, e, no entanto, eu tinha meus olhos para sentir e ver o som que muitas vezes você pudesse transmitir, mas estava sendo dito pelos seus olhares. Então, esse período foi um período bastante interessante. Com relação à minha atividade publicitária, utilizando a surdez, foi uma coisa praticamente singular, única, porque eu tinha que entender muito mais a percepção, a relação entre as pessoas sobre venda de produto e serviço pela emoção do olhar do que pela audição. Obviamente, depois que eu recuperei a audição, foi uma coisa engraçada. Algumas pessoas que me conheceram lá surdo e depois me conheceram, ou melhor, se interagiram comigo com a recuperação da audição, falaram assim, nossa, Mário, você ficou mais frio. Eu falei, como frio? Porque você está ouvindo. Quando você não ouvia, você era mais... tinha uma linha de sentimento muito mais profundo. Então, foi uma relação muito engraçada. As pessoas que me conheceram no período de trabalho publicitário perceberam essa diferença. Mas, lógico, a minha ferramenta principal tem que ser meus ouvidos. Entendi. Como publicitário, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que perceber, não só pelo olhar, como foi isso. Mas hoje me traz um grande benefício essa recuperação. É uma experiência única, Glauco. Quando é que você fez a implantação do... O implante coclear? Quando foi? Não, o implante foi feito há uns completou 7 anos agora. 7 anos. Foi feito aqui em São José dos Campos. Foi feito aqui em São José? Em São José dos Campos, com um médico sensacional, Dr. Marcelo Sock. E foi feito no Hospital Santos Dumont. Praticamente eu fui a primeira pessoa dentro do sistema da Unimed aqui em São José dos Campos que utilizou essa tecnologia. É uma tecnologia praticamente nova no Brasil, uma tecnologia que tem mais ou menos uns 30 anos, ou melhor, não, menos, uns 25 anos mais ou menos, mas com este poder de tecnologia a qual eu estou utilizando, é praticamente bem novo, bem novo. Como é que você fez uma cirurgia, né? E essa cirurgia é rápida, você logo já parte para ouvir, como é que é? Não, é uma cirurgia complexa, de alto risco, porque você coloca um dispositivo perto, você rebaixa a caixa craniana, coloca esse dispositivo e depois de um mês desse dispositivo ser colocado, porque lá dentro tem um filamento com 22 eletrodos. Esse filamento com 22 eletrodos são colocados dentro da cóclea, que é um caracol. Depois de um mês de cirurgia, é efetuado a colocação do dispositivo externo que fica do meu lado da minha orelha, que ele vai receber os sons externos, processar de forma digital, jogar para o aparelho interno, que processa esse som de forma também digital e gera impulsos elétricos para dentro dessa cóclea, a qual hoje eu consigo ouvir, discutir e viver uma vida praticamente normal. Hoje, quanto de audição você tem?
É difícil relacionar é difícil relacionar se é 100, se é 50. O que eu posso te garantir é o seguinte: estamos conversando, estamos discutindo. Eu posso contar uma piada, ouvir uma piada. Mas, desculpe, eu sou completamente leigo no assunto. Você tem um implante no seu ouvido esquerdo, não é? Sim. Do direito nada. E o outro? Direito nada. Se eu desconectar esse dispositivo, praticamente é como se você mergulhasse numa piscina de 10 metros de profundidade e lá tentar ouvir o que as pessoas falam. Se eu desconectar, é zero audição. Hoje eu tenho do meu lado esquerdo, poderia fazer do meu lado direito, mas eu optei por não fazer. Já estou bem, assim. Esse implante, ele exige uma manutenção ou não? Sim. Anualmente você precisa fazer um check-up, porque é um dispositivo eletrônico que gera impulsos elétricos dentro do dispositivo interno. Então, anualmente você precisa fazer um check-up para que todo o processo ele possa estar realmente dentro das condições naturais. Porque você enfrenta vários intempéries na vida, você vai várias intempéries do seu dia a dia. Então, é um produto eletrônico. No seu tempo da deficiência auditiva, você chegou a estudar os sinais? Foi uma coisa engraçada, porque eu não cheguei a estudar os sinais, eu comecei a aprender, sem ninguém me ensinar, a leitura labial. É porque eu falei, durante 30 anos eu só fiz leitura labial. Essa leitura labial era a forma que eu encontrei para poder conversar, dialogar, interpretar praticamente todas as informações. Tenta imaginar um publicitário surdo, é praticamente tentar imaginar um cirurgião cego. E eu posso afirmar que você ficou muito bom nisso. Eu sou testemunha disso, é verdade. O Glauco, você me conhece praticamente há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Você me conheceu praticamente surdo. E hoje você me conhece, a gente tem esse contato profissional com essa recuperação auditiva. São momentos muito diferentes que você enfrenta na vida. São momentos de superação no dia a dia por acreditar que você pode fazer as coisas diferentes. Por isso que eu sempre falo para as pessoas. Quando eu vejo algumas pessoas reclamando por questões assim, bastante naturais do dia a dia, eu sempre coloco a mão na cabeça e fico imaginando. É porque ela não sabe o que é ser surdo. Então deixa eu pegar uma carona aqui, pegar um viés, porque nós já estamos indo para o final aqui também. Você, hoje, quando você falou dessas pessoas que têm essa dificuldade, que acham que tem todo o problema, hoje você dá palestras a respeito disso. Eu estou vendo aqui no seu release, essa palestra Rompendo Barreiras, é exatamente isso, para fixar isso daí, para mostrar que toda uma condição adversa que você passou, ela não é fator limitante se você realmente quiser chegar ao sucesso e fazer a diferença? É isso que você está trazendo para o público com essa sua palestra? Como é que é isso? Sim. Isso nasceu há algum tempo atrás, através de algumas pessoas que falaram, poxa, Mário, você tem uma experiência interessante que precisa ser compartilhada. Entendi. Hoje nós temos a internet, nós temos vários veículos de comunicação que poderia estar colocando algumas informações, mas nada melhor que aquela informação de corpo a corpo, olho no olho, frente a frente. Entendi. Essa palestra eu faço um resumo do que foi meus 30 anos praticamente ouvindo somente o som do silêncio. É um som praticamente estranho. Você se torna uma pessoa praticamente estrangeiro dentro do seu próprio mundo. Ser surdo e viver com surdo, você perde muitas referências. Então, nessa palestra, eu conto de uma forma muito rápida o que é acreditar que você pode. E foi assim que eu fiz, rompendo as barreiras, porque talvez sendo surdo eu não fiquei ouvindo o som do pessimismo. Ou não vai dar certo, ou não vai dar. Essa é uma ótima coisa, né? Não ouvi ninguém me puxando para baixo. Porque é o seguinte, né? Eu sempre falo o seguinte, fique perto de pessoas que te levantam, que te montam numa relação de ir para frente. Não e foi assim que eu Zé, fiz. você estava eu queria saber o seguinte, né? Quer dizer, a sua superação se dá com um implante, né? O implante não é uma medida, vamos dizer, não alcança toda a gente brasileira com surdez, né? Essas pessoas também têm as suas maneiras de se superar? Sim. É o que eu falo. A superação vai de você acreditar que você pode.
tenta imaginar o seguinte, eu casei com 17 anos, você imagina, já comecei cedo, o Glauco lembra. Sou casado há 41 anos, tenho um filho fantástico que é meu sócio, que me ajuda dentro da estrutura da minha empresa, mas durante esse período todo eu fui e fiz algo que até então, de condições lógicas, seria difícil de acreditar. E foi isso que, dentro dessa palestra, dessas condições de informações que eu passo, é mostrar para as pessoas que todo mundo pode, desde que você acredite. Perfeito, perfeito. Zé, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a sua presença. Acho que foi bastante interessante entender um pouco desse universo aí da surdez, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar momentos singulares. Eu sempre falo, esses momentos são momentos únicos, momentos onde você compartilha energia, compartilha vontade, compartilha conhecimento e compartilha coisas boas para as pessoas boas. Então, eu estou aqui à disposição. Fico muito feliz por revê-lo, Glauco, sensacional. Sempre um prazer, sempre um prazer. Sempre muito bom, eu agradeço também, em nome da SP Rio+, esse espaço ao vivo, aberto a vocês e sempre trazendo esses exemplos máximos que acontecem de integridade, de superação e tudo mais. E hoje tivemos o prazer de receber o publicitário Mário Celso Stefano do Prado, esse meu grande amigo que ouve muito e às vezes muito além do que é compreendido, tanto é que trabalha no ramo de publicidade. Mário, sempre um prazer e aqui considero sempre uma plataforma aberta para você trazer essas boas notícias sempre. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Felicidade, um bom dia, um excelente dia para todos. Obrigado. A todos nós.